Não, e uma coisa que eu acho que nossas mães têm em comum é isso, que eu acho muito importante para quem estiver ouvindo também, que for mãe, que separou e aí está pensando em como lidar para os filhos, etc. Eu acho que uma grande coisa que ajudou a gente a ter essa união familiar muito grande, e eu acho que contribuiu muito, foi que as nossas mães têm esse mesmo pensamento. Então, independente do que aconteceu entre eles como casal, as nossas mães não trouxeram isso pra gente como filhas, né? Exato. Então, assim, a minha mãe, por exemplo, nunca falou nada, assim, eu nunca entendia muito bem por que eles tinham separado e tal. Depois de muitos anos, eu fui descobrir o que aconteceu de fato, Sim, etc. também. Mas porque, na verdade, elas... O que a minha mãe falava? E sua mãe também, acho que tem o mesmo pensamento, é do tipo assim, o que acontece com a gente, entre a gente, como casal, não deve afetar o que você pensa do seu pai como filha, né? A sua percepção do seu pai como filha é diferente da minha como ex-mulher. Então, eu acho isso muito lindo, assim, da parte delas. Eu acho isso forte. Eu acho que faz delas mulheres muito, muito fortes, É né? uma maturidade que eu acho que não é todo mundo que tem, né? Eu Não, acho e que é assim, eu também não difícil. julgo as mães que acabam Lógico. envolvendo os filhos, porque deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil. Só que se você for pensar o seu filho, primeiro, não tem nada a ver com isso, né? Segundo, a relação que o seu filho tem com o pai é muito importante para ele, né, como pessoa. Então, você não envolver o filho na briga do casal Sim. é inteligente, porque na verdade você está fazendo bem para o seu filho, né, que é seu bem maior. Quando eu era pequena, eu acho que minha mãe, quando eu perguntava, por que vocês se separaram? Eu acho que ela só falava assim, a gente brigava muito. Tipo, só isso. Mas eu ainda sou muito amiga dele. Sempre, assim, a gente ainda é muito amigo, muito amigo. Sempre teve essa narrativa, sabe? Bem positiva. Eu acho que Isso ajudou muito. pra caramba. Mas aí, da Adriane, então, você não lembra direito? Era uma coisa meio que, tipo, tá, é isso, minha vida agora é essa tal. Só que depois, teve alguma relação do papai que te fez ter algum tipo de sensação do tipo assim, por que meus pais não estão juntos, etc. Ou você não lembra de nenhuma sensação ao longo da sua adolescência, assim, sabe? Eu tive muita sorte, porque eu era muito pequena, por exemplo, quando o papai namorou a Eliana. E eu era uma criança, então eu podia ir no programa da Eliana, e eu ia nas gravações, eu ia no show, e ela me colocava no palco. Tipo, pra mim era muito legal, entendeu? Então, daí ele, sei lá, teve outras namoradas que também sempre foram super legais comigo, então eu nunca tive esse problema. Assim, obviamente, toda criança de pais separados tem essa de, tipo, como seria a vida se meus pais tivessem ficado juntos? Como seria a vida se a gente pudesse viajar todo mundo junto, sabe? Mas eu acho que nunca foi algo que, sei lá, eu sempre entendi que meus pais tinham as suas próprias vidas e eu quero que eles sejam felizes, né? Eu quero que eles encontrem os caminhos deles do mesmo jeito que eu quero que eles queiram que eu encontre o meu caminho, sabe? Então, eu acho que é... Sabe o que me ocorreu agora que você estava falando isso? Eu pensei que é uma coisa muito doida, tá? Mas, tipo assim, eu lembro muito mais do nosso pai com a sua mãe juntos do que você mesma. Não é doido isso? Muito mais. Eu mal lembro. Assim, eu tenho uma vaga memória de estar num hotel com eles dois ao mesmo tempo numa viagem, assim, mas eu não lembro direito. Eu lembro de muito, detalhes. porque, gente, queira ou não, quando eles começaram eu tinha 3. Ela até conta que a primeira vez que eu a vi foi no carro. Meu pai foi me buscar na minha casa, né, onde eu morava. E aí ela estava no carro e ele apresentou: essa é a Gi, amiga do papai. Não falou muita coisa e ela disse que eu fiquei no carro olhando para ela assim, tipo uma cara de séria, assim. Eu tenho que descrever, porque eu lembro que agora tem gente ouvindo também, não só vendo. Mas uma cara de séria, assim, eu ficava emburrada olhando pra ela, assim, e ela tentando ser fofa comigo, e eu, assim, nenhum sorriso, zero. Mas, enfim, eu tinha 3, e aí eles ficaram juntos 8 anos, então eu fiquei até os 11 anos, eu lembro muito Nossa, você bem. lembra muito bem. Muito bem, eu lembro de todas as viagens. A mãe da Lu, a Gi, ela me ajudava com as lições de casa, ela tinha bastante experiência com essa coisa de pedagogia, então ela ajudava muito, assim, até nas conversas com meu pai, sei lá, coisas que eu precisava pedir pro meu pai, eu falava: Gi, me ajuda, ela era minha aliada. Aí quando você sabe? achava que ele ia ficar bravo, ela ia lá e dava Ela dava uma descontraída no clima. Então, assim, meu amor por ela é muito grande e ela é muito minha madrasta, assim, quando falam assim, boadrasta, né, eu diria. Mas quando falam assim, sobre madrasta e tal, depois, ao longo do tempo, meu pai teve outras relações que foram ótimas, enfim, eu sempre me dei bem, acabei me dando bem com praticamente todo mundo, mas a minha madrasta mesmo, que eu penso quando você fala em madrasta, é a Gi, né? Que é a sua mãe, que queira ou não, é isso. Depois, a Tice ficou, por exemplo, muito minha amiga, uma das minhas melhores amigas. Eu já era bem mais velha, né?
Então não era essa relação tanto de madrasta quanto eu tinha com a Gisela, vamos supor, né? Sim. Eu acho que eu tive mais isso com a Tícia, engraçado, né? Porque o papai e a Tícia, eles casaram, eu tinha 12. Então eles começaram a namorar, eu tinha tipo uns 9, sei lá, quanto tempo eles ficaram... Não, e aí eles ficaram juntos 9 anos então aí quase. foi minha adolescência inteira, então é engraçado isso. É engraçado como a nossa família, ela vai criando... eu penso assim, na nossa família como se fosse uma árvore, e ela vai criando branches, né? Olha eu falando inglês. Eu zoei ela e agora eu falei inglês. Galhos. Ela vai criando galhos. E nesses galhos tem famílias e coisas acontecendo. E aí cada uma tem a sua percepção e a sua história dentro das histórias que vão acontecendo na família. Não é interessante? Então, assim, eu sempre falo que o ideal não é separar, né? Eu falei isso até em outro episódio que eu fiz com a Caroline, que a gente falou de separação. Eu falei que eu tenho essa coisa dentro de mim do tipo, eu não quero separar, eu quero ficar junto para sempre, mas eu também não vou me obrigar a ficar numa relação se eu estiver infeliz, porque eu acho que os pais felizes é o mais importante para os filhos. Também acho. O que você acha disso? Você tem essa sensação de não quero separar, quero ficar para sempre junto? Nossa, super tenho. Óbvio, eu tenho muito, muito isso, como acho que todos os filhos de pais separados no mundo inteiro. E é louco, porque a gente não tem traumas, né? Eu não diria que a gente tem traumas, mas é lógico que existe um sofrimento ali que é intrínseco de uma coisa, de uma separação, né? Sim, mas eu acho que até, assim, é pior, às vezes, para os filhos estarem num ambiente onde os pais estão com um clima ruim, onde eles não estão se entendendo, onde eles estão, talvez, fingindo que estão bem, sabe? Eu acho que os filhos conseguem sentir isso também. Então, às vezes, eu acho que isso é até pior. Por exemplo, eu tenho uma amiga que os pais dela estão casados até hoje, mas, assim, eles quase não se falam. Ela nem quer ir para casa no Natal, porque o clima é tão ruim, sabe? Tipo, fica aquela coisa de, tá todo mundo meio tomando cuidado pra não falar coisa errada, sabe? Eu acho que é muito pior do que você ter que ir em 2 natais, entendeu? Ou às vezes um só, no caso da nossa família. No nosso caso, muitas vezes é um só. Muitas vezes é um só.